para todos sempre. Graças a Deus! Graças a Deus. Nessa maravilhosa noite, irmãos, nós nos encontramos aqui na casa do Senhor e na sua presença. E graças a Deus. Aleluia! Irmãos, você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Amém. Vamos estar estudando a palavra de Deus, irmãos, subordinada a um tema, o Deus que você não conhece. Aleluia! Eu estou brincando, irmão, com você não, mas esse tema aqui eu acho que eu vou pegar não, porque esse tema que eu citei, né? O Deus que você não conhece, porque é um negócio muito pesado, talvez você não. É pesado nessa hora, pastor. Talvez você chegasse nem em casa. Porque a gente, depois do outro dia, eu penso aí se a gente vai falar. Diga assim, Deus que você não conhece. Vamos falar os 3 evangelhos pregados. Tá certo? E eu queria atenção aos irmãos. Não só uma vez, até as crianças, irmãos, que as crianças, a gente começou a essa das crianças, depois a gente ficou uma reunião com todos os pais, e os pais não compareceram. Aí ficou aí, não é? Essa dívida, e a gente só pode dar continuidade quando os pais, quando a gente está colocando algumas coisas em pauta, resolver algumas coisas, e ter essa bênção. Amém? Por isso, a gente não pode. Agora, eu creio que para a semana a gente não fazer isso quando passar essa festividade, a gente se sentar aí e resolver essa situação. Amém, meus irmãos? Amém! Mudando os 3 evangelhos que os irmãos estão sendo pregados. Existem, irmãos, 3 evangelhos sendo pregados. E o interessante, irmãos, é que eles estão sendo pregados e estão sendo vividos. Porque se esses evangelhos tivessem só sendo pregados, é uma coisa. Mas o negócio é que eles estão sendo pregados e estão sendo vividos. Entendeu? É aí um ponto, um dos pontos, irmãos, que é certo, deixa a gente aí, na verdade, pensativo. O primeiro evangelho, irmão, que está sendo pregado é o evangelho da serpente. O primeiro evangelho que está sendo pregado é o evangelho da serpente. O segundo evangelho é o evangelho dos homens. O terceiro evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Tá certo? Tanto o evangelho da serpente, tanto o evangelho dos homens, como o evangelho do Senhor Jesus Cristo, todos os 3 evangelhos estão sendo pregados e estão sendo vividos. O evangelho da serpente está sendo pregado e está sendo vivido. O evangelho dos homens está sendo pregado e está sendo vivido. O evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo pregado e está sendo vivido também. Tá certo? Porque se o evangelho da serpente tivesse sido só pregado, estava bom demais. Se o evangelho dos homens tivesse sido somente pregado, ótimo. Mas além de eles estão sendo pregados, eles estão sendo vividos. É isso que ainda, irmão, aonde causa todos os males. Porque não está só sendo pregado, está sendo também dele vividos.
a sua literalidade. É aí onde está a coisa. O evangelho da serpente é evangelho do engano. O evangelho dos homens é evangelho de conveniência. Eu queria que você prestasse bem atenção e focasse nisso. Tá certo? Por isso que o evangelho da serpente é o evangelho do engano. O evangelho dos homens é o evangelho de conveniência. E o evangelho de Jesus Cristo, eu deixo para a ofensa. Amém? Amém. O evangelho, irmão, da serpente é muito terrível. É o evangelho do engano. Tá certo? E vamos ver, porque não tem como a gente ver esse evangelho se a gente não for lá para os primórdios, se a gente não for lá para a Gênesis. Tá certo? E vamos ver lá em Gênesis capítulo 3. Já tô nele, manda bala. Irmãos, tem coisas que não tem como a gente escapar. Ou seja, o sentido aqui de correr para outro lugar. O princípio mostra já isso aí. Tá certo? O princípio já mostra isso aí. E engana-se o homem se ele fizer pouco caso disso. Tá certo? Fizer pouco caso disso. A lanterna está sendo qual ou não? É reflexo, né? Muito bem. Após, eu estou razão aqui bem? Não é reflexo, é como a Bíblia. Porque na verdade, irmãos, o homem se engana. Não tem como escapar o homem se engana se ele não for o princípio. O princípio é a realidade da Bíblia. Amém? É o evangelho da serpente. É o evangelho de quê? Do Raíssa, não? Evangelho de quê? Muito bem, vamos lá no capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, olha aí, que ela já apareceu também. Mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. É uma pergunta. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio ou no centro do jardim, disse Deus: dele não coma, nem toque nela, para que não. Eu queria que os irmãos fizessem, para que não morras. Amém, igreja? Olhe para cá agora. Você está vendo aqui que isso aqui é a pregação que Deus tinha pregado para quem? Para o homem. É o que Deus tinha pregado para o homem. Deus tinha dito ao homem: olha, você pode comer livremente. E que estava pregando o pregador pentecostal, viu? Olha para cá. Pregador pentecostal. Deus estava dizendo: Adão, eis que eu te digo, não coma da árvore que está no meio do jardim. Ademais, árvore você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, nem tocareis, porque no dia que tu comer, certamente tu morrerás. Agora vamos para o evangelho de engano. Vamos lá? Então a serpente começou a pregar. A serpente vai pregar. Olha a pregação da serpente. Então a serpente disse à mulher: é certo que não. Olha para cá.
dizer um evangelho para outro. O outro evangelho está dizendo: não vá, não toque, não coma. Porque se você tocar e você comer, você vai morrer. Agora o evangelho do engano está dizendo: não é assim não. Você não vai morrer. Meu Deus, aleluia. Você não vai morrer. Se eu pregar a Constituição, você não vai morrer. Mas o Senhor continua dizendo: por causa disso, há entre vós os fracos, doentes e os que já dormem ou morreu a morte parcial, que era para estar vivo. Você está entendendo a diferença? Não morre. O Senhor disse: morre. Mas a serpente está dizendo assim: não morre. Não, há uma diferença, irmão, gritante, só que imutida. E a pessoa não percebe, mas a diferença é muito grande. É uma diferença de morte para a vida. Não é, irmão? A diferença grande não é. Mas só que o engano, ele é tão sutil que ele não mostra essa realidade. E o que é que acontece? Morrendo aos milhões. Morrendo mesmo, morte física, e morrendo espiritual também. Por quê? Porque a palavra é a mesma. Não coma. Se comer, vai morrer. Se tocar, vai se arrebentar. Mas a serpente está pregando e está dizendo: não, não é assim não. Você não vai morrer. Muito bem, vamos lá, continuar a pregação, né? Porque Deus sabe que no dia em que dela comer, os nossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Porque isso foi a pregação da serpente. Não passou mais nada não. Você entende não? Como o engano é terrível? Não precisa de mais nada não. O evangelho que está sendo pregado e está sendo vivido, e isso com milhões, e isso com pessoas até que se diz crente. Amém, igreja? Afogar no engano, e Deus diz: você vai morrer. E a serpente fala no ouvido dele ou dela e diz: você não vai morrer não, mas Deus sabe que somente os teus olhos vai se abrir. Prova, vai em frente. Porque uma das artimanhas de Satanás, irmãos, é fazer Deus mentiroso. Não se engane não. O negócio do diabo é fazer Deus mentiroso. Porque Deus disse: morre, e a serpente disse: não morre. É somente um deslumbre. Vocês vão ter somente um deslumbre. Vocês não vão morrer. Vocês vão viver, e vocês vão viver de uma forma que vão viver como Deus, conhecendo o bem do mal. Mas a verdade é que Deus disse que vocês vão morrer. E o diabo, a serpente, fazendo de Deus mentiroso. E a gente tem que ter cuidado para não entrar na dentro para fazer Deus mentiroso. A Bíblia diz que todo homem seja mentiroso e Deus seja verdadeiro. O evangelho da serpente. Eu queria mostrar uma coisa a vocês aqui de primeira mão. Você sabe onde é que está retratado isso aqui? Bem retratado isso no Novo Testamento. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 está retratada essa cena aqui. O evangelho da serpente. Vamos lá ler? Mateus capítulo 4, bem rápido. Vamos dar um pulo agora. De Gênesis para Mateus. É uma viagem longa. Escute só.
respirar, porque senão vai dar até um ataque. Amém ou não amém? Eu vou ler o pedaço, depois eu vou entender, mas eu vou ler o pedaço. Ao seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. E aí? Vamos lá, tá? Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por quem? Olha para cá. Me diga uma coisa. Jesus sabia que você ia ser tentado pelo diabo? Está claro. Sim. Sabia ou não sabia? Ele estava consciente ou não estava? Que ele ia ser tentado pelo diabo. Sabia ou não sabia? Não precisava o diabo se apresentar para Jesus com o chifre, com o rabo, com o zóio de fogo. Não. Jesus sabia que era o diabo que ia tentar ele. Sim ou não? Sim. Olha para cá. Eu vou perguntar mais uma vez: Jesus sabia ou não sabia que ia ser tentado pelo diabo? Sabia, sim. Sabia mesmo. O Espírito levou ele. O Espírito não levou ele, não engano, não. Vamos lá para o deserto para a gente dar uma passeada lá, fazer um ano do meio. Não. Jesus foi consciente que ia ser tentado pelo diabo. Tá certo? Foi consciente que ia ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz: depois de ele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador chegou para ele, a serpente chegou para ele, assim como chegou para Eva, lá no Éden, e começou agora o seu diálogo, começou agora a sua pregação, a pregação do engano. Você está vendo aqui? Agora, irmãos, agora o que eu quero que os irmãos vejam é o seguinte: Jesus sabia que ia ser tentado pelo diabo. Aí alguém pode pensar assim: tá vendo? Para Jesus é fácil. Porque não tinha nada coberto. Ele já sabia que o diabo ia tentar. Sim. Porque foi o Espírito que fez isso. Levou Jesus justamente para isso, para ser tentado. Tá certo? Pelo diabo. Agora, irmão, o que implica muitas vezes na vida das pessoas é o que eu vou dizer agora. Pegue isso aqui. O que implica na vida das pessoas é que parece que a pessoa fica tirando onda de peixe de doido. Parece que precisa o diabo se materializar e dizer que eu vou tentar. Para Jesus foi fácil, porque ele sabia que o diabo ia tentar, só ele dizer não. Né? Ou você acha que você não está consciente que é o diabo e está tentando, o diabo lhe tenta? Você fica tirando onda, ou o Espírito de Deus não atende a tua vida? O Espírito de Deus te mostra no diabo os olhos, não fala comigo, não mostra que é o diabo. Quer tirar onda? Fica tirando onda. Aí fica assim: tá vendo como Jesus era Jesus? Ó? Jesus sabia, eu disse que ele foi fácil dizer não. Isso que conversa, rapaz. E o Espírito de Deus está na tua vida ou não está? Ou o Espírito de Deus vai te enganar? O Espírito de Deus fala com você que isso é obra do diabo, mas você fica teimando, aí se arrebenta. Aí na hora de dizer não, diz sim, porque ele não sabe que ele quer tirar onda. A gente quer viver de engano, meu irmão. Um evangelho claro. Irmãos, eu estou falando aqui em inglês. Vocês não estão aí ainda? Vocês não estão entendendo? Você entendeu aqui, a revelação aqui que Jesus está mostrando? O que a palavra está falando? Ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele sabia que ia ser tentado pelo diabo. Logo ele sabia que ia ser tentado pelo diabo, ele foi e se preparou. Mas, em parte, meu irmão, de uma era que nós estamos vivendo. O sistema que nós estamos vivendo, opressor. Entendeu, meu irmão? Porque a gente foi tirado do Egito e foi levado para onde? A gente foi tirado
quando a gente foi levado para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Não, peraí. Não adianta isso aí. Vá. Quando o povo de Deus saiu do Egito, foi para onde? Para ser o quê? Provado. Você está entendendo? Aí isso é uma metáfora. A gente saiu do Egito, saiu do mundão, foi para onde? O deserto. Aí você não sabe não, que Satanás vai estar lá não. Que onda, rapaz? Que coisa enrolada. Aí o cara fica querendo enrolar assim mesmo. Tem o Espírito de Deus na vida. Aí o Senhor traz você aqui para dizer a você: você é o diabo, rapaz. É o diabo que não. Entendeu? Aí você tem que estar o que ali de perto. Porque esses evangelhos estão sendo pregados, estão sendo vividos, meu irmão. Entendeu? Porque na verdade mesmo, a gente vê esse evangelho do engano sendo pregado direto. E a gente escuta ele direto. Só se você não tem ouvido, mas eu escuto ele direto. Entendeu, meu irmão? Direto esse evangelho que o cara parece que, sei lá. O evangelho verdadeiro e genuíno está dizendo assim: não ignoreis a ardente provações que está acontecendo sobre a sua vida. Ele está dizendo: se você não sabe, meu irmão, isso vai virar uma provação, é diabo. Se o diabo fica batendo na sua porta direto. Ou não? Irmão, a gente está aqui enganado, tá? Ele está aqui enganado. O evangelho do engano está aí, se ele pegar nos quatro cantos. Aí, meu irmão, aí ele vai pregar para Jesus. Olha a pregação do diabo, olha a pregação do engano para Jesus. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então chegou a serpente tentador, aproximou-se e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, eu já enganei Eva, e você será do mesmo jeito. Eu vou te enganar até que tu coma o que eu quero. Amém ou amém? Aí Jesus, meu irmão, já sabia que era um diabo. Aí ele disse: diabo, você tem que entender essas coisas, meu irmão. Tu quer aplicar isso em mim? Quem só de pão vive um homem. Amém, igreja? Amém ou amém? Amém. Mas o que está acontecendo? Escolhe para cá. O que está acontecendo, irmão? Que esse evangelho é engano, irmão. Encosta as pessoas na parede hoje e o pão está acima de tudo. É, pai. O pão está acima de tudo. Isso é muito terrível. Principalmente quando vai levar o Natal para a vida. Fica lá, enganando o camarada porque está acima de tudo. Tá certo? Aí acabou que é travestir a situação. Aí não vai buscar a Deus por causa do pão. Porque tem um engano por detrás. E a gente deve ter cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Tá certo? Diga graças a Deus. Mas eu vou adiantar, se não vai dar tempo a gente terminar, irmãos. A gente só está no primeiro ponto. Tá certo? Irmãos, falar do evangelho do engano é muito amplo. E não tem como a gente resumir isso, meu irmão, em uma hora. E eu vai com 20 minutos ali, somente aqui frisando isso aqui, do evangelho do engano, mas ele é muito amplo. Só que na verdade mesmo, irmão, é uma coisa muito, olha para cá, é muito astuto e muito sagaz. Só que ao nosso favor, diga assim, ao meu favor, eu tenho a claridade do evangelho. Porque Jesus disse: aquele que anda de dia não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Isso é uma metáfora concernente às coisas de Deus, a luz do evangelho. Ou seja, aquele que anda de dia não é enganado. Entendeu, meu irmão? Amém ou não amém? Amém. Por isso que a Bíblia diz: se andar na luz, como na luz ele está,
ter comunhão com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo injustiça. Amém, igreja? Amém. Portanto, a gente tem que viver sem santificação, irmão. E não tem outro, não. E interessante, irmão, que todas essas coisas da vida, irmão, não são, olha pra cá, não são coisas pesadas demais, não, irmão. Isso é pesado quando você quer que seja pesado. Fica assim, como é que é isso, pastor? Como é isso, pastor? Amém. Amém. Eu termino. Irmão, não existe coisa mais pesada do que aquilo que você pensa que é pesado. Às vezes, irmão, olha pra cá. Às vezes aquele negócio pesa meu quilo. Mas se você na sua mente, não está na sua mente, que aquilo ali pesa uma tonelada, aquilo pesa uma tonelada. E segundo, você vai viver uma coisa que pesa a sua tonelada. Você está entendendo? E o evangelho engano trabalha na mente das pessoas. É muita cobrança, é muito peso, é muita responsabilidade. E você é responsável? Você não paga as suas contas, não? Porque se você pagar as suas contas, você não vai ser cobrado. Vai? Agora, se você é cobrado, é porque está devendo. Ô irmãos, ou eu sou louco, ou eu estou dizendo besteira. Como é que vai chegar uma cobrança para mim se eu estou devendo? É verdade. Pode até chegar, mas é uma cobrança cara. Portanto, se essa cobrança está e tal, mas você já efetuou, é verdade, desconsidera essa mensagem. Pronto. Nossa. Os irmãos entendem assim, sim ou não? Amém. Acabou-se. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Portanto, não vamos dar uma adiantada aqui, vamos dar uma pulada aqui, mas, porque tem muitas coisas que eu queria mostrar aos irmãos, mas vamos para Gálatas. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 1. Vamos para o Evangelho dos Homens. Certo? Deixa eu ver aqui um pouco o Evangelho do Engano, ainda que a gente deu só uma pincelada. Mas vamos para o Evangelho dos Homens. É claro que eu fui forte, pastor. Capítulo 1 de Gálatas. Eu queria que fosse lido o versículo, capítulo 1, versículo 6. Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês e agora já estão seguindo outro evangelho. Já estão seguindo, irmãos? Outro evangelho. Se a gente está seguindo o outro, porque tem, não só tem um evangelho. E ele chegou para os caras, chamou o cara de insensato. Não, a vontade de Deus aqui, a gente precisa chamar de insensato. Porque a vaga, meu irmão, é para se correr do todo. E o desejo de Deus não é tratar a gente como insensatez, pessoas insensatas. E ele disse, rapaz, eu estou admirado. Olha para cá, olha as palavras do apóstolo. Eu estou admirado, eu estou perplexo. Eu estou chocado. Quão depressa você já conseguiu outro evangelho. Muito bem. Vamos ver mais? Vamos ver mais, né? Vamos ver o versículo 7. Porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Que tradução é essa? Eita Deus! Você, irmão, vocês prestaram atenção numa coisa? Olha para cá, o negócio é sério. O negócio é sério. Vocês prestaram atenção aqui, irmão? A tradução dele está boa mesmo. A minha não diz tudo isso, não. Mas,
Porque quando ele diz assim, não há outro evangelho, é porque ele está dizendo assim, há evangelhos, mas só há um que é verdadeiro. E nesse evangelho que é verdadeiro, vocês estão deixando o verdadeiro evangelho para ser levado pelo evangelho que tem a picada da serpente, que é o evangelho de engano. E esse evangelho de engano é segundo os homens. Mas vamos para o versículo 8. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho, além daquele a respeito do qual lhes falamos. Sim, mesmo se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho, que seja maldito para todo sempre. Rapaz, um negócio tão sério que ele disse, olha, se por acaso até eu pecar, a maldição de Deus cai até sobre mim, se eu pregar outro evangelho. Isso, irmão, isso é terrível demais. Quem é que vai dizer uma coisa dessa? Botar a sua própria vida em jogo. Tá certo? E a gente vê que há muitos evangelhos, os evangelhos dos homens estão sendo pregados e arrastando multidão. Porque esse evangelho aqui é o evangelho dos homens. Versículo qual? É o 9 agora. 9. Digo e repito: se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daqueles que vocês acolheram, que seja amaldiçoado. Por quê? Porque o evangelho de São Jesus Cristo ele é tão puro, irmãos. Ele é imaculado. Porque as pessoas pensam, irmãos, que o evangelho de Cristo, irmãos, ele não tem mistura. Ele não pode ser imaculado. O evangelho que chama-se o evangelho genuíno, ele não se mistura com nenhum. Ainda que os outros queiram se misturar com ele. Porque todos esses outros evangelhos, eles andam paralelo. Só que é paralelo, né? E vamos lá. O evangelho do engano anda paralelo com o evangelho verdadeiro. O evangelho dos homens, ele anda paralelo com o de Cristo. Paralelo, ele deve ter sido. Não há distância. Nunca. É um paralelo o outro. Amém, igreja? É semelhante o joio e o trigo. Aonde é que o joio estava? Meu trigo. Aí o camarada chegou e disse: Senhor, quer que a gente arranque o joio? Que foi que ele disse? Não. Porque pode ser que arrancando o joio danifique o trigo. Ele disse: não, você quer o outro. Deixe que no tempo da colheita, aí vão arrancar tudo junto, só que vai ter a separação. Uns para o lado esquerdo e o outro para a direita. Um para ser só levado ao sol, secado depois do celeiro, e o outro vai ser jogado fora para ir para a fornalha, que é onde a Bíblia diz que o fogo nunca apaga. Amém? Amém. Por isso que esse evangelho é pregado. Esse evangelho, irmão, eles andam muito paralelo. Por isso que para muitas pessoas, irmão, fica difícil de seguir. Porque o seu nível de espiritualidade é muito baixo. Porque a sua busca a Deus é pouca. Aí o que é que acontece? Aí esses evangelhos, irmãos, que estão sendo pregados e vividos,
eles passam desapercebidos por causa do nível e espiritualidade das pessoas. E até onde se prega a verdade, irmãos, até onde se prega a verdade, até onde se prega o evangelho genuíno, há uma dificuldade. Diga assim, qual? Porque aonde se prega o verdadeiro evangelho, está tudo bem. Mas a pessoa não só ouve aonde se prega o verdadeiro evangelho. Ela ouve em muitos lugares. E hoje a gente escuta muito. Tá certo? E muitas das vezes, irmão, às vezes não é que você acessou, não é que você viu uma pregação, não, meu irmão. É uma conversa que você está. Você que vai ser uma pessoa aqui, que faz parte do negócio, você é outra. Já que a pessoa só um negócio, você não é mesmo. E se você não tiver discernimento, você vai perceber. E você come o gato por leva. E você come o gato por leva. Irmão, se você tiver um nível de espiritualidade, irmão, e quando a pessoa fala, logo você sente o Espírito Santo de Deus para ir. Aleluia. Você diz direto. Que conversa é essa? Não, conversa é essa? Dá logo um choque. Choque ninguém vai dar. Que conversa é essa? Não, irmão. Isso é um evangelho de engano. Eu disse, não, isso não é dos homens, irmão. Porque o evangelho dos homens, irmão, ele não é esse evangelho, ele tem pintado do inimigo, mas não é que seja do inimigo, é dos homens mesmo. E o evangelho dos homens, irmão, ele tem a base da conveniência. Eu disse o quê? A base da conveniência. O que é conveniente? Aquilo que é agradável, aquilo que você quer. Tá certo? Você pega o posto dos Estados Unidos e tem lá, loja de conveniência. O evangelho de conveniência, irmão, é o evangelho que não tem cruz. É o evangelho que não tem sacrifício. Aleluia. Ele pega as partes, meu irmão, que lhe convém. Você entendeu agora? Eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu não tenho satisfação lá. Isso é evangelho de conveniência. Isso é muito terrível. Mas esse evangelho, irmão, ele tem crescido assustadoramente. E tem gente que diz mais assim: o meu pastor é Jesus. Eita, esses são os mais perigosos que tem. Não tem pastor, não, o pastor é Jesus. É do congrega onde? Aí diz: tu congrega, não congrega o seu. Teu pastor não é o que congrega, não, meu pastor é Jesus. Eu obedeço a Deus. Para só, eu obedeço a Deus. Mas o cara não consegue obedecer o outro, tá vendo? Vai obedecer a Deus, que está vendo. E diga só: um Deus que você não conhece. Evangelho de conveniência, irmão, isso tem crescido assustadoramente a cada dia. O evangelho convém às pessoas. Esse evangelho que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Isso é história de carochinha, meu irmão. Para o evangelho de conveniência, isso é história de carochinha. Até cita. Cita e não explica também. Cita e não explica. E citar, vai sem explicar? Citou, agora vai passar para outra parte. Por quê? Porque o evangelho de conveniência. Amém, igreja? Tudo aquilo que lhe convém era o que estava acontecendo com os Gálatas. Não, você não precisa disso, não. Não. Isso é besteira. Você está entendendo, irmão? O evangelho que convém, isso é o evangelho dos homens. E não dá para a gente falar muito disso aí, mas é o evangelho dos homens. Porque a Bíblia está cheia, mesmo. O apóstolo Paulo lutou muito contra isso, contra o evangelho dos homens. Tá certo? Porque olha para cá. Você sabe que isso aconteceu muito com Jesus. Tá certo, irmão?
foi Jesus que disse. Ele disse: olha, por causa da vossa tradição. Não era de Deus, não, meu irmão. Não era lei de Deus, não. Jesus disse: por causa das vossas tradições, por causa do evangelho que vocês criaram, vocês anulam a palavra de Deus. Olha pra cá. Isso foi Jesus. Jesus disse: por causa da vossa tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Por causa do evangelho que vocês criaram, vocês nem entram no céu e impedem aqueles que querem entrar. Porque o evangelho, os homens do evangelho de conveniência não faz isso. Eles nem entram e estão impedindo um bocado de gente boa que quer entrar. Por quê? Porque está trabalhando no evangelho, um evangelho que é falsificado. Vem da China, né? É o similar, né? Paraguai é quase crente. E Jesus Cristo vem e quase vai. Agora fica. Amém, igreja? Primeiro evangelho é o quê? Da serpente. Eu não sei não, está com medo de você saber? Da serpente. Segundo evangelho. Os homens. Evangelho da serpente, evangelho de quê? O engano. Evangelho dos homens. Conveniência. Conveniência. Irmão, é só eu que vejo isso? Ou os irmãos também veem isso? Direto, meu irmão. Evangelho de conveniência. Tá certo? Agora ele é travestido. Tá ali travestido. Estava estudando sobre isso hoje. Só que estava estudando sobre isso aí que você estava falando. Exatamente. E como o senhor falou aqui, não é um evangelho que humanista? É o homem do centro. E tem uma coisa, meu irmão. É tudo que a gente seguiu. É evangelho humanista. Você está pensando que o tempo do iluminismo passou, mas os focos ficou por aí, meu irmão. Aí fez o quê? Reacendendo, né? Até o líder, reacende a chama. Então, só para. Esse evangelho do iluminismo, o homem do centro, humanista, ele está se arrependendo na cara dele. Só que agora, meu irmão, de uma forma sutil, rasteira. É o agir, Entendeu? É o que o homem acha. Por isso, meu irmão, que na verdade mesmo, olha pra cá. É uma crítica, posso fazer o quê? Mas a gente vai ver, meu irmão, que os debates é tudo isso. Meu irmão, cada um diz uma coisa. Não é assim, outro não. E tem uma, eu já vi muitos assim, não, eu acho que é assim. Eu acho. Meu irmão, o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, isso não é nada de Deus, não, meu irmão. Poxa, você está entendendo, irmão? Aí os debates é tudo assim. E tem uma coisa, como a ciência se multiplicou, o conhecimento, porque Daniel disse que nos últimos dias o conhecimento ia se multiplicar, e a gente pensa, meu irmão, que é só o conhecimento da ciência tecnológica. Não, meu irmão. É essa aqui, ó. conhecimento de Deus. Entendeu? Se multiplicou. Aí o que acontece? O que acontece é o que está lá em Pedro. Não é? Vamos lá para Pedro. Vamos lá para Pedro. É a primeira, né? Né? Abriu? Segunda Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 é. Leu 3. Aí foi. Em primeiro lugar, Não, vem não, 15. e lembre-se, 3:15. lá vai, e lembre-se, porque Ele está esperando, Ele nos está dando tempo para anunciar a sua mensagem de salvação aos outros. O nosso amado irmão Paulo já falou com grande sabedoria acerca dessas mesmas coisas em muitas das suas cartas. Pode continuar. Algumas explicações dele não são fáceis de entender.
dele. E há pessoas instáveis e ignorantes que sempre estão buscando alguma interpretação fora do comum. Elas torceram as cartas dele e de todos os lados, dando um significado completamente diferente daquilo que ele queria dizer, tal como fazem com as outras partes das Escrituras, mas o resultado será a ruína deles. Ele sempre falou sobre de quem? De quem é esse evangelho aí? Ele está falando? Dos homens. Pedro está dizendo assim, olha, eu vou falar com vocês sobre a salvação. Agora, olha, o meu irmão, Paulo, ele escreveu isso com muita sabedoria. Mas o que esses homens incautos, eles pegaram e torceram o que Paulo disse e implementaram para si o evangelho do homem e torceram esse negócio aqui e agora eles estão usando, na verdade, como eles querem. E eles fazem isso não é só com as cartas de Paulo, não. Ele faz também com os demais escrituras. Quem é que faz isso? Não, os homens? Para pegar os evangelhos e não. O que na verdade mesmo o apóstolo Paulo escreveu, todas as cartas que ele escreveu, o próprio Pedro disse que era de difícil interpretação. O cara que andou com Jesus, ficou na frente da igreja, um dos principais da igreja. Você não estou falando aí? Um dos principais da igreja. Falou agora com um homem que se converteu depois. Dizendo que o que ele escrevia era escritura. Reconheceu que ele escrevia a palavra de Deus. E disse que as pessoas estavam pegando e deturpando para o seu próprio prazer. O que lhe agradasse no evangelho dos homens. Isso naquele tempo. Agora imagina agora. Por isso que na verdade, meu irmão, tem hora que eu vejo que meu amigo não está dizendo isso não, meu irmão. Mas eles pegam e dizem que dá. Eles pegam e dizem que dá. E empurram na garganta do povo que dá. Mas a Bíblia diz que é para a sua própria perdição. O evangelho dos homens. É muito terrível. Rapaz, o capítulo 8 de Romanos, irmão, ele é muito terrível. Isso era para o cara ler todo dia, se brincar. Ele começa dizendo, repara só, como é que ele começa dizendo? Toda condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não, senhor. Não, senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Mas o evangelho me engana, e o evangelho dos homens, eles pregam, irmão, uma coisa diferente. E eles jogam as pessoas, irmão, de um lado para o outro, só para ficar preso no homem. E ele diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Mas quando chega ele não anda segundo a carne, eles cortam essa parte. Não, irmão, tem Bíblia, já tiraram da Bíblia. Imagina se tirou da escritura aqui, imagina das pregações. Temos que estar escrito assim: nenhuma condenação há para aqueles que são de Cristo Jesus. Só isso, acabou. Você entende, irmão? Aí o que é que acontece? Acontece que os homens estão andando tudo segundo a carne. Mas a Bíblia diz que aquele que milita segundo a carne não milita para a morte. Porque a sobra da carne, meu irmão, ela milita para a morte. E o cara está indo para a morte. E a serpente está dizendo assim: não, está tudo bem. Você não vai morrer. Está tudo bem. Você não vai morrer. E o cara andando segundo a carne. E o final dele é o quê? Morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. E quem entra no pecado? Quem entra no pecado. Aí não sabe distinguir uma coisa da outra. E foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo.
E eles fazem isso e torcem isso para o seu próprio mal, a sua própria desgraça. O evangelho dos homens diga assim comigo, é muito perigoso. É muito perigoso. E você tem que saber isso, meu irmão. Tem que saber essas coisas. Amém, igreja? Por isso, meu irmão, que a gente não é trampolim, não, vai ter que andar com a nossa sandália ligada assim. Vai balançando. Para pegar os. Graças a Deus. Vamos ver o 17 e 18? Lê. Senão vai ler, ó. Eu estou advertindo vocês de antemão, queridos irmãos, para que possam vigiar e não ser levados pelos erros desses homens maus, a fim de que vocês mesmos não sejam confundidos e também caiam, mas cresçam em força espiritual e conheçam melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. Amém. Diga assim, Deus. Você não conhece. Ele está dizendo aí, você viu gente que conheça. Você viu aí, esse evangelho que ele deu aí, meu irmão, é o evangelho dos homens. Você viu aí que não tem negócio de Satanás aí, não. O negócio é dos homens mesmo. Tá certo, irmão? É dos homens mesmo. E tem uma coisa, o cara pensa que não é perigoso. Meu amigo, aquilo que luta mais contra Deus, meu irmão, o cara pensa que é Satanás. Como não é, não, meu irmão? O que luta mais contra Deus é o homem. Não é Satanás, não, meu irmão. Ele já sabe que ele é derrotado. Ele é tentador. O homem não, o homem luta contra Deus. Você acha que o inimigo vai lutar contra Deus? Irmão, você acha que o inimigo vai lutar contra Deus? Não. Porque ele sabe, meu irmão. Quem luta contra Deus é o homem, rapaz. Aí vem essas coisas, a gente pensa que isso é perigoso. E fica igual a seja, com a boca escancarada, cheia de dentes, que ela vai chegar. Aí pronto. Arromba, diga assim, o apartamento dele. Arrombaram o apartamento de Raul Seixas, quando abriu, estava lá. Ele caiu no seu divã, com a boca escancarada, a morte chegou. Isso foi profético, aconteceu de verdade. Entendeu, irmão? Aí o cara crente vai estar nesse negócio e lutar contra Deus, irmão, até essa parte, olha pra cá, até essa parte, você sabe o que é essa parte dos anjos? Irmãos, não tem calculadora que possa numerar até essa parte dos anjos. Meu irmão, se uma pessoa com uma legião pode ter milhares de demônios, imagina a terça parte dos anjos. É demônio, meu irmão, até você chega. Tem mais demônio do que gente aqui, meu irmão. Eu não sei de qual estatística de quantos seres humanos existe na Terra. Se a terça parte foi querendo lutar contra Deus, olha atenção. A terça parte foi querendo lutar contra Deus. E Deus enviou somente um arcanjo para mandar tudo naval. Agora, seres altamente poderosos. Você está entendendo? Seres altamente poderosos. Tão poderosos que teve uns que Deus deixou em cadeias até hoje. Não se largou, não. Deus não deixou ele aqui na terra, não. Até hoje eles estão em cadeias, porque são principados altamente poderosíssimos. Tá certo? Que estão em cadeias até hoje, presos. Que a Bíblia diz que Deus vai soltar eles nos últimos dias. Mas até hoje eles estão em cadeia. Demônios dessa forma. Nem triscaram. Agora imagine, irmão, camarada, com medo de feijão e farinha, querendo lutar contra Deus. Olha para o teu irmão assim, não ficar do lado de Deus, meu. Deixa ser Deus. Vai ficar do lado de Deus, meu irmão. Tem alguém que está do lado de Deus, levanta a mão e dá glória. Vamos passar por outro evangelho aqui, por outro evangelho. Tá certo? Primeiro evangelho?
Segundo evangelho? Eu queria que, para gravar mais, nunca mais você vai se esquecer disso. Nunca mais você vai se esquecer. Primeiro evangelho? Segundo evangelho? Só que querido, né? Vamos lá. Terceiro evangelho? Evangelho, diga assim comigo. Evangelho do Senhor Jesus. E qual é o slogan que leva a isso aí? Evangelho verdadeiro. Ou seja, genuíno. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é genuíno. Não tem mistura. Por isso que Jesus disse que vocês têm que se acautelar, não é por o Evangelho, não. Porque, olha para cá, os discípulos, seguindo Jesus, ele desconfiando dele. Agora, você pode estar na mesma coisa, não é? Seguinte Jesus, ele desconfiando, disse, seja cauteloso com o fermento dos fariseus, não é com o meu, não. Que o meu nem fermento tem, o meu é genuíno. E graças a Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha para cá, isso é uma bomba atômica. Olha o evangelho aí, vai lá. Capítulo 1, versículo 16. Não sou envergonhado do evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também a todos. Amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Romanos quanto? 16. Não, segundo enrolar. Versículo quanto? 16. Capítulo quanto? Versículo 16. diz, olha, eu vou ler aqui na minha tradução. Pois não me envergonho do evangelho genuíno, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu e também os gregos. Olha para cá. Olha para cá. Primeiro evangelho, o evangelho do engano. Segundo evangelho dos homens. Amém? Serpente, engano. Homens, conveniência. E o evangelho verdadeiro? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno, ele é poder e salvação. Olha para cá, porque esses outros irmãos deixam a pessoa sem poder e por último sem salvação. Olha para cá. Sem poder e sem salvação, mas com engano e o que mais? E com conveniência. Mas o evangelho genuíno, ele é poder e salvação. Poder e salvação. Para quem? Para todo aquele que Para quem, irmãos? nele crê. Ele é uma porta aberta para todos aqueles que creem. Aleluia. É uma porta estreita, mas que traz uma amplitude muito grande. Todo aquele que crê. E todo aquele que crê, meu irmão, isso é uma metáfora, parece que no caso da mente, do raciocínio do homem, mas é mais ou menos assim, ó. É muito, todo aquele que crê está passando uma porta estreita. Não entendeu não? Jogou fora a conveniência. Todos aqueles que crê, e todos aqueles que crê, tem que entrar por uma única porta, e a porta é estreita. Olha para a pessoa que está no seu lado assim, mas dá para passar todo mundo. Aleluia. Quem já passou por essa porta? Glória a Deus. Porque a gente não vai passar por essa porta não, não é? A gente já passamos. Se entrar por mim, entrará e sairá. Levanta a sua mão pelo menos glória para Jesus. Amém, igreja? Agora olha para cá.
onde é que se descobre esse evangelho? Olha para cá. Onde é que se descobre esse evangelho? Só é você que leu versículo 17. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, tal como a Escritura afirma: o justo viverá por fé. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas leu a tradução, essa é a língua de hoje. Leu a tradução. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A justiça de Deus, ela se revela, ela se descobre no Evangelho. E que Evangelho é esse? No Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno é o Evangelho da fé. Diga assim: o Evangelho genuíno é o Evangelho da fé. Tá certo? Que não precisa você provar. Porque foi isso que o engano perdeu lá. Prova. Toque, coma. Aí eles comeram. E o que aconteceu? Morrer. Mas o evangelho, que é o evangelho genuíno, não precisa se comer, não precisa se ver, não precisa se tocar. O evangelho genuíno é baseado na fé. Deus falou e acabou-se. Não precisa, precisa? Se Deus disse, não comas, precisa eu comer, não? Precisa eu apalpar, porque ele disse, não coma. Precisa? O evangelho genuíno é o evangelho da fé. O evangelho que engana, meu irmão, ele não mostra a fé. Por que não mostra a fé? Porque a fé é o fundamento das coisas que não se vê. O evangelho que me convém, o evangelho de conveniência, que é o evangelho dos homens, não mostra. Sabe por quê? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Grave isso. O escritor aos Hebreus, ele dá uma definição de fé. Capítulo 11, ele diz: a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas os fatos que se esperam. Muito bem. Eu vou dar uma definição de fé hoje para você. Sabe o que? Eu vou dar uma definição de fé. A definição de fé que eu vou dar a você é mais ou menos assim. Não deixa eu para ficar. Olha para cá, não terminando. 9 horas. Olha para cá. Eu vou dar uma definição de fé para você. Olha para cá. O que é o evangelho? Olhe para cá, não tem que não deixa ele lá, deixa ele só. Tem que ir. Olha para cá. A fé, uma definição de fé bem clara para você. A fé é pisar, diga assim: a fé é pisar no chão invisível. Meu Deus, aleluia. Diga assim: a fé é pisar no chão invisível. Porque você pisar no chão visível, você faz mais. Como é que você vai afundar? Agora você pisar no chão invisível, hein? Ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Ele disse: pode vir. Pisa no chão invisível e pega o pisou. Pisou. Pá. Só que aquele chão invisível que ele estava pisando, depois, meu irmão, quando ele olhou que não viu o chão, ele disse: me socorre que eu vou afundando. E a fé é justamente isso. O evangelho verdadeiro é justamente isso. É pisar no chão invisível. O que é isso, pastor, pisar no chão invisível? É você ter certeza. Você não precisa ver nada.
pé no chão, bate o pé no chão. Precisa você ver? Não. Para pisar? Não. Faça isso. Faça isso. Olha pra cá, você entendeu? Precisou você olhar para pisar? Não. Pisou firme ou não foi? A fé é isso, o evangelho é isso, firmeza é isso. Não precisa de eu ver. Amém, igreja? Precisa de eu crer. Quando eu creio, eu piso e acabou. Amém, igreja? Fé é isso, é pisar no fundo que existe, irmão. O evangelho de Deus mostra uma coisa, e o evangelho de João mostra outra coisa. Amém ou amém? Agora aqui abrimos o quê? A fé sem as obras é o quê? Deixa eu mostrar para você bem rápido. Livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Capítulo 3. Capítulo 3. Bem rápido agora. Capítulo 3, versículo 8. Bem rápido. Capítulo 3, versículo 8. Olha, bem variando. As Escrituras previram este tempo, quando Deus justificaria os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. Agora, para ficar mais claro, eu vou outra tradução. Fala evangelho, porque vai estar falando evangelho, vai. É a mesma coisa, mas é para o evangelho, está falando, vai lá. Aqui eu achei. Vai. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em que serão abençoados todos os povos. Olha para cá bem rápido. Você não viu aqui, irmão? Olha, esse evangelho, a gente diz que é o evangelho agora. É o evangelho de Marcos, é o evangelho de João, não, meu irmão. O evangelho não é isso, não, meu irmão. E aqui ele escreveu isso, olha. Deus sabendo que os gentios, que somos nós, iam ser justificados, ele anunciou a Abraão, o evangelho a Abraão, anteriormente, naquele tempo de Abraão. Deus já manifestou, anunciou, pregou o evangelho para Abraão. Vê o versículo adiante, nessa mesma tradução que você viu agora. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Crente verdadeiramente crente. O crente quem? Abraão. Que foi anunciado no evangelho para Abraão. Olha para cá. O verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, foi anunciado a Abraão. E Abraão fez o quê? Creu. Amém? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus mostrou a terra a ele? Não. Deus disse: pise no chão invisível pela fé. Chegue nessa terra pela fé. Amém ou não amém? Você está entendendo o que é o evangelho genuíno? O evangelho genuíno, irmão, não está condicionado àquilo que a gente vê, nem o que a gente toca. Amém? Só para encerrar, pegue lá Tiago errado. Tiago capítulo 2. Tiago 2. Leia o 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios tu creem e estremecem. Está vendo que os demônios não creem em Deus? Fica tudo com medo, se estremece. Vai mais adiante. Mas, ó homem, vão, quereis saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
O verdadeiro evangelho é o evangelho da fé. Só que essa fé, para ser aperfeiçoada, tem que ter o quê? Obras. Se não tiver obras, meu irmão, a fé é aperfeiçoada. Logo a pessoa não é justificada. 22, né? 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado por justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Versículo qual? 24 agora. 24. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Amém, meu irmão? Amém. Irmãos, o verdadeiro evangelho que está sendo pregado e sendo vivido é esse. E tem que ser isso. Tem que ter fé e obras. Porque a fé ela é aperfeiçoada com as obras. Quando Deus disse: Abraão, oferece teu filho. O que foi que aconteceu? Ele fez o quê? Não só quem sabe uma pessoa, ele fez o quê? Ela obedeceu. Obedeceu como? Foi sacrificou. E a Bíblia diz que a fé de Abraão naquele momento ali, irmãos, cooperou, a obra cooperou com a sua fé. Tá certo? Eu digo que creio, acredito, mas não tenho obra. Não, meu irmão, não pode. É igual o corpo, seu espírito está o quê? Morto. Não fala. Tá certo? Amém ou amém? Amém. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Agora para encerrar, voz do grupo, eu queria que você abrisse o último versículo que nós vamos ler hoje, nessa noite. É Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Agora olhe para cá, todo mundo olhe para cá, por favor. Por favor. Irmãos, para que a gente não seja crentes mancos, aleijados, cegos, a gente tem que aprender isso que eu falo direto, mas a gente tem que aprender. Porque não basta somente me ouvir, tem que crer, tem que ter fé, tem que ter fé e tem que ter obras. Amém, igreja? Amém. Abraão ele foi justificado quando ele fez o quê? Como que se ofereceu, irmão? Pronto, vamos lá, eu vou perguntar. Abraão foi justificado Quando ofereceu seu filho. A fé de Abraão foi justificada Quando ofereceu seu filho. quando ele ofereceu seu filho. Tá certo? O que muitas pessoas não sabem, meu irmão, é o que aconteceu ali. Porque o que aconteceu ali foi uma coisa extraordinária. Aquilo foi uma prenúncia do Evangelho de hoje. Olha para cá, presta atenção. Porque você não escutar isso, e se você não pegar isso, você vai continuar esse mesmo crente, meu irmão. Bola bucha. Diga assim: meu Deus. Olha o que aconteceu ali. A Bíblia diz que ele prenunciou o Evangelho a Abraão. Abraão é nosso pai na fé, meu irmão. Temos que ser seguidores de Abraão. Tinha gente que pensava que seguia Abraão, aí disse a Jesus: olha para cá. Sabe o que eu disse a Jesus? Nós não somos filhos de Egito, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse: se você fosse filho de Abraão, vocês praticavam as obras de Abraão. Mas no entanto, vocês têm que matar. Mas também, quem tem que matar? Apunhal da onda. Quem tem que matar? Você está entendendo, irmão? Porque dizer que é só filho de Abraão não basta. Olha para cá. A fé de Abraão, meu irmão, ela foi purificada. Quando ele pegou Isaac, olha para cá. Quando ele pegou Isaac e ofereceu no altar. Você não que Senhor? Olha para cá. Aí Deus olhou aquilo ali. Muito bem.
olha para cá, não tem isso não. Olhou para aquilo ali, para você não apresentar esse culto michuruco que você nunca viu apresenta. Aí quando Deus olhou, aí Abraão pega um cutelo, quando vai, aí a Bíblia diz que o anjo sobrado e disse: Abraão, eu estou anunciando a você um novo tempo, Abraão. Eu disse: que novo tempo, Senhor? Que tempo? O tempo que eu estou anunciando a você é o tempo do Evangelho. Qual? Basta de sacrifício de animal. Basta de sacrifício novo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Por isso ele escreveu aqui em Romanos 12. Ele disse: rogo, pois, irmãos, que apresentai-vos os vossos corpos a Deus. Não é um corpo morto, Abraão, que eu mais quero. Eu quero um corpo vivo. Eu quero um sacrifício vivo. E meu irmão, a maioria dos tempos entende isso. E Deus estava anunciando a Abraão o tempo que ia chegar. Ele disse: Abraão, eu quero mais sacrifício morto, Abraão. Por isso que ele disse: não mate o menino. Porque só o menino vai morrer. E depois que ele morrer, acabou o sacrifício morto. Você não entendeu, não foi? Você não entendeu, não? Ele disse: basta o sacrifício morto. O que eu quero que vocês apresentem a mim, Abraão, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto da inteligência. É vir para a casa do Senhor sabendo a quem está servindo, a quem vai oferecer a sua vida. Basta de coisa morta, Abraão. Eu quero perguntar: você vai entender? Você vai entender? Tem gente que entendeu assim: eu vou para o culto, mas eu estou morto e cansado. Deixa essa desgraça, irmão. Deus não recebe, não, irmão. E agora, pastor, quem vai me salvar? Já pode implorar. Já pode telefone para ele. O cara não quer ir, pastor, mas o senhor. Irmão, olha para cá. Deus não é doido, não. Esse Deus não é doido, não. Diga assim: Deus não é doido, não. Deus não é doido, não. Cansado, meu irmão. Deus sabe que você está. Ei, cansado. Deus sabe que você está. Porque tem dia que a gente chega na casa do Senhor. É ou não é? É ou não é? Cansadíssimo, cansadíssimo. É ou não é? Só que Deus não quer pensar no quê? Que você se apresente desse jeito a Ele. Como é que eu vou me apresentar? Pela fé. Não abra a sua boca para dizer isso. Diga: Pai, aqui está o meu sacrifício, Pai. Está o meu sacrifício santo, Pai. Agradável a Ti, meu Deus. O meu corpo está aqui, Senhor. Não precisa dizer: Pai, eu estou tão cansado desse negócio, não. Isso é linguagem, meu irmão. Pega